Bom, vamos lá, pessoal. A partir de agora a gente está gravando a aula, a segunda aula de fundações. E vocês devem estar vendo a minha tela. Se não tiverem, me avise, por favor. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da parte de investigação, né, do subsolo. Tá? Lembrando que a gente está usando aqui as aulas do professor Delfino, o material do professor Delfino, antes que eu faça o meu, né, propriamente dito. Então, depois eu volto para essa parte inicial que eu pulei, acabei que fui falando sem acompanhar o slide, né? E acabou que a gente já partiu direto para quais são as possibilidades de ensaio, né? Então a gente falou, comentou sobre os ensaios de laboratório, né? Que para fazer os ensaios de laboratório a gente precisa extrair as amostras, geralmente indeformadas, né? Vai depender do tipo de ensaio que você quer fazer no laboratório, mas os ensaios de resistência, propriamente dito, são geralmente necessitam da amostra deformada. E aí a gente, com essa amostra deformada, a gente retira a corpo de prova, né, para fazer ensaios de cisalhamento direto, né, basicamente. No caso, ou, ou ensaio triaxial, né. Teria aqui o ensaio de compressão simples, mas não serve para nada em solos, tá, pessoal? É a mesma coisa que nada. Isso aqui é para resistência, né? Para resistência, para saber os parâmetros de resistência, que são. Quais são os nossos parâmetros de resistência, pessoal, aqui do solo? Ângulo de atrito. Beleza. E qual é o outro parâmetro de resistência, pessoal? Ninguém? Você lembra que eu não estou vendo o chat, não, né? Falaram aqui no chat. Coesão. E coesão, né? São esses dois parâmetros, basicamente, que a gente retira desses ensaios, né? Alguns solos vão ter ângulos de atrito maiores, alguns solos não vão ter coesão. Todo solo tem ângulo de atrito, tá, pessoal? Mas nem todo solo tem coesão. Então, nós podemos ter um solo em que a, a capacidade resistente, a parcela da capacidade resistente é mais devido à coesão do que do ângulo de atrito, né? A ponto do ângulo de atrito se tornar irrelevante, sabe? Tem solos que apesar de existir o ângulo de atrito, é irrelevante esse ângulo de atrito, né? Então, eu falei que não existia só sem ângulo de atrito, mas argilas moles, por exemplo, né? Que tem mais água do que, propriamente dito, partículas de grãos, né? De solo, de argila. A gente pode considerar atrito zero tranquilamente, tá? Tranquilamente. Mas, bom, isso mais para frente a gente discute melhor, sim. Mas isso aqui é parâmetro de resistência. A gente tem também a parâmetro de deformabilidade, né? Que a gente também tira parte dessas amostras, que seria basicamente coeficiente de compressão e coeficiente de recompressão, né? Isso para calcular recálculo, né? Recalque por meio da analogia isométrica. Nós temos também o diagrama, tensão, deformação, que a gente pode obter a partir do ensaio axial. Esse aqui a gente obtém a partir do ensaio de adensamento, tá? Que a gente chama de ensaio de adensamento. Mas a gente pode ter o diagrama tensão, deformação, né? Assim como todos os materiais que a gente trabalha. Então a gente tem um diagrama em que a gente vê como se comporta o acréscimo de tensão, o acréscimo de deformação devido a um acréscimo de tensão, né? Agora, no caso do solo, a gente só consegue avaliar isso com ensaio triaxial, né? Com ensaio triaxial, tá? Porque se a gente fizer uma compressão simples, como é o corpo de prova do concreto, né? O, o, o solo basicamente se esfarela com pequenas cargas, né? Então, a gente precisa confinar esse solo
A gente precisa pegar o corpo de prova, confinar, e aí sim comprimir longitudinalmente para obter esse ensaio de tensão deformação, né? E isso é feito justamente no ensaio triaxial. É justamente essa a tese, o conceito do ensaio triaxial, né? Daqui desse diagrama a gente tira quem é justamente a tensão última, né? Tensão última. Tá? A gente tira também quem é a modularidade, mesmo que esse modularidade seja variável, né? Seja curvo, tá? E que também seria um parâmetro de deformabilidade, né? Que a gente poderia utilizar. Então, se lembra lá, quem pagou Mecânica dos Solos 2 comigo, viu que a gente pode considerar a deformabilidade do solo de duas maneiras, né? Considerando o maciço terroso como meio elástico, né? E aí a gente faz a avaliação como se o material solo fosse um elástico perfeito, assim como a gente considera para concreto e aço, né? E aí, nesse caso, a gente precisa de parâmetros de modularidade e coeficiente Poisson, né? E aí a gente consegue extrair o coeficiente Poisson também pelo ensaio triaxial, tá? Ou a gente pode considerar uma analogia isométrica, né? Em que a gente vai estar... o que a gente precisa de parâmetros seria o índice de vazios, né? A variação do índice de vazios, né? E a variação de carga, né? Então, o que a gente vai obter aqui ao invés de diagrama de tensão de deformação, é um diagrama variação de tensão por variação de índice de vazios. Tá? E aí a gente consegue determinar por essas duas maneiras a deformabilidade do solo, né? No caso, pela analogia isométrica, a gente está trabalhando com esses dois parâmetros aqui, ó, CC e CR. Então, o que a gente quer, no final das contas, é o CC e o CR, né? E também o C-alfa, né, se for o caso. Se for o caso. De recálculo secundário, né? De compressão secundária. Algum termo diferente, pessoal, que vocês já viram aí, mecânica do solo 2? Já teve algumas pessoas que não pagaram comigo, né? Só os dois. Então, eu fico preocupado se vocês não viram algum desses termos aí. Sim, professor, eu vi quando eu paguei com Marjorie, ela apresentou eles, por meio dos ensaios, a análise, interpretação, tal, essas coisas. Tranquilo, perfeito. Então, estamos todos no mesmo pé, né? Então, só falando na revisão rápida, né? A gente viu também sondagens de atraso, né? Que basicamente serve para caracterização do solo, né? E você consegue extrair até uns 3, 4, 5 metros de profundidade, mas aí a amostra vem deformada, perdão, e aí você no máximo consegue fazer uma análise tato visual, uma classificação quanto à granulometria, né? Você consegue fazer também outras caracterizações, como por exemplo limite de liquidez, limite de plasticidade, né? E portanto calcular o índice de plasticidade com isso. E aí você, com sondagem de atraso, você consegue resolver isso daí, né? Agora você só consegue a pequenas profundidades, né? A profundidade é limitada. E também você fica limitado a um solo. Se você tiver um solo muito rígido, você não consegue, né, cavar, porque manualmente você não vai conseguir perfurar esse solo, né? Então você tem essa outra limitação também. Aí você tem as sondagens mais famosas aqui, que a gente vai trabalhar, a maior parte do curso seria a sondagem SPT, tá? Não é perfeita, mas é o que a gente tem disponível, é o que é mais economicamente viável, né? Para essas pequenas obras que temos aqui em Alagoas, né? E a gente já comentou bastante também na aula passada, né? E aí nós temos as sondagens rotativas. Tem foto isso aqui, sondagem rotativa. E seria o seguinte, pessoal, a sondagem rotativa ela é utilizada para rochas, tá? Toda vez que você ouvir falar de sondagem rotativa, está diretamente relacionado a solos em que você encontra rocha. Tá? Não é solos que encontra rocha, não. Terrenos em que você encontra rocha
né? Antes de chegar na sua cota limite, vamos dizer assim, né? Ah, mas também não é só para rocha especificamente. Tem solo que vocês sabem que rocha, boa parte das rochas, né? As rochas, meu Deus, esqueci agora, rochas ígneas, metamórficas e justamente a que eu preciso agora, o termo que eu esqueci agora. Deu um branco. Bom, a gente tem as rochas que são devido à deposição do solo, né? Sedimentar, né, professor? Sedimentar, perfeito, sedimentar. Foi só fugiu aqui o nome. Essas rochas são justamente desenvolvidas, né, criadas, elas são justamente a evolução dessas camadas de solo que vão sedimentando umas sobre as outras, né? E com o tempo e compactação, né, e temperatura e tudo mais, a formação de partículas cimentícias, né? Algumas até vitrificação, se for o caso, dependendo do tipo do material. E aí você transforma aqueles que eram solo numa rocha, né? Mas veja, vai ter algum trecho que a gente vai classificar como solo, vai ser muito fácil de classificar como solo, vai ter um trecho que vai ser muito fácil de classificar como rocha, mas tem um trecho ali, a uma certa profundidade, que é um solo, mas é um solo já com características bem semelhantes à rocha, né? E, 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 e aí a gente precisa estar ciente disso, que a gente vai encontrar também solos que parecem já rocha, de tão duro que é e com tanta coesão e cimentação que existe nele, tá bom? Então, quando eu falo aqui rocha, eu considero assim, impenetrável trépano, né? Que seria assim, não consegue escavar com maquinário comum, né? Apenas com brocas diamantadas, tá bom? Então, assim, essa sondagem rotativa é justamente para avaliar a qualidade desse material impenetrável, né? Porque o SPT, você só consegue chegar com o SPT até o ponto impenetrável trépano que a gente chega, ou seja, não vai conseguir mais cravar aquela haste, né? Ah, e aí não quer dizer que ali você chegou numa rocha, e se você chegou numa rocha, não significa dizer que essa rocha é da melhor qualidade, né? Íntegra. Então, a depender do porte da obra e da importância da obra, você precisa ainda saber informações sobre essa obra, sobre essa rocha, né? Então, veja, numa fundaçãozinha simples de uma casa, você chegou no impenetrável, né? Você não precisa se preocupar muito se esse impenetrável se é uma rocha, se não é, porque de qualquer forma você está considerando ali uma fundaçãozinha superficial, né? A carga, quando chegar nesse impenetrável, a tensão já vai estar bem menor, porque ela vai se espraiando, né? E além de ser mais, e mesmo que seja uma rocha totalmente fissurada, ela ainda tem mais resistência do que aquele solo que você considerou lá em cima, né? Então, portanto, para uma obrinha simples, pequena, você não precisa. Chegou no impenetrável, tá bom, né? Você só precisa garantir, como eu falei na aula passada, que esse impenetrável não seja enganoso, né? Que não seja um impenetrável um bloco de rocha solto, né? Alguma coisa do tipo assim. Não precisa se preocupar com isso. Mas se preocupar se esse solo, se essa rocha é, 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 é resistente o suficiente ou não, você não precisa se preocupar mais com isso, porque ali você já sabe que com certeza vai ser mais resistente do que o próprio cota de assentamento da sua sapata. E além disso, as tensões já vão ser menores também nessa rocha. Por outro lado, tem obras que você precisa conhecer, porque você vai cavar, você vai apoiar a sua fundação justamente nessa cota, né? E aí você quer avaliar para saber até quando você pode considerar isso, né, essa resistência. Então, aí em Santana mesmo, eu acho que não deu certo, mas em Santana, aí o pessoal queria fazer uma santa. A santa ia ser maior que o Cristo Redentor, ia ser o dobro do tamanho do Cristo Redentor. Aí teve projeto estrutural, eu não trabalhei nisso, eu só soube. E aí, como tinha rocha, aí tava com dificuldade, porque ia precisar de uma sondagem mista aí, né? De uma sondagem rotativa, né? Para avaliar essa capacidade de rocha, porque a sapata é tipo um radier, né? Que era um sapata que envolveu a santa toda, o prédio todo, e aí precisava se conhecer
a capacidade de resistência dessa rocha, né? Com qualidade, né? Não era pouca coisa. Inclusive, resistência e capacidade de tração, né? Porque aí o principal efeito de um edifício, entre aspas, né? De uma obra dessa alta é tombamento, né? Então você precisa garantir que não tombe. E no fato, e na situação de tombamento, a gente tem um trecho da fundação que está tracionado e outro que está comprimido, né? Então você precisaria chumbar a fundação nessa rocha, né? Então você precisaria garantir essa resistência. E aí foi pedido, aí não deu tempo, o cara pediu em cima da hora, não existe aqui em Maceió quem faça, em Alagoas quem faça, tentou providenciar lá de Recife, mas eu acho que não deu certo, acabou perdendo a obra, já estava com o projeto feito, tudo, mas acabou voltando o dinheiro aí da obra. Não sei o que é que deu, na verdade, não sei mais o que deu, mas tem as situações interessantes que tem, né, que a gente precisa conhecer essa resistência da rocha, né? Por exemplo, uma barragem, pessoal, mesmo que seja de terra, pode ser de concreto, pode ser de terra, mas geralmente você escava até uma rocha, né? Até o leito da rocha, é, que é justamente onde vai ser a sua fundação. Então, a fundação de uma barragem de terra é o próprio solo, tá? É o próprio solo, mas aí essa fundação vai estar assentada na rocha, tá? E aí, como barragem, o intuito é impedir o fluxo de água, né? Você precisa, por exemplo, atestar o grau de fissuração dessas rochas, né? Porque se essa rocha for muito fissurada, a água vai passar pela rocha, né? E aí sua barragem não vai funcionar, vai passar por baixo, né? Então, é, tem uma disciplina de barragem que está lecionando a Danube, então se você tiver interesse, é muito bom, envolve várias áreas da geotecnia. Talvez seja o tipo de um problema de engenharia, né, que envolve mais áreas da geotecnia como um todo, né? Envolve fluxo de água, resistência envolve fundações, envolve estabilidade de taludes, envolve empuxo, envolve um monte de coisa. Então, quase todo o conteúdo envolve compactação para fazer o aterro, para fazer a barragem. Então, eu acho que todos os assuntos básicos de geotecnia vão estar embutidos aí nesse problema de engenharia. Mas então, bom, eu queria só chegar nessa conclusão que, por vezes, a gente precisa conhecer a qualidade dessa rocha, beleza? Ah, e aí o nome da sondagem que faz a extração dessa rocha é justamente a sondagem rotativa, que você tem uma broca diamantada, tá? Em que você vai escavando e você extrai corpo de prova de cilindros, né? Cilindros da rocha, né? E aí esse cilindro não vem inteiro, obviamente, né? Ele vem fraturado. Parte das fraturas são devido ao próprio processo de escavação, né? Da broca, e parte das fissuras são porque a rocha já está fissurada, né? E aí você precisa avaliar, quando você tem o resultado, justamente quando você obtém os resultados desse ensaio, justamente são esses resultados que você tem que interpretar, né? Ah, mas basicamente o que você vai ter são testemunhos de rocha e que você vai levar, vai ajeitar, né? Vai tornar plano as superfícies e você vai levar para a prensa e vai romper. Aí você vai ter os parâmetros de rocha. Da mesma forma que você tem os parâmetros de concreto, né? A rocha se assemelha muito ao concreto. Agora, se a rocha for extremamente fraturada, você não vai nem conseguir fazer essa avaliação, né? Porque você precisa de um tamanho mínimo do testemunho, beleza? Do corpo de prova. E aí você consegue também avaliar o grau de fissuração, de falhas, né, nessa rocha, justamente pelo quão fissurada vai estar a sua amostra, né? E aí deixa eu tentar abrir aqui e ficar mais claro com. Parar aqui a apresentação só um minuto para eu procurar aqui, que devia ter procurado antes, mas esqueci dessa parte. Deixa eu ver. Geologia, será? Mecânica das rochas, aqui. Só um minutinho. Só quero mostrar umas imagens para vocês entenderem. São exatamente os mesmos ensaios de concreto, tá?
É toda uma disciplina à parte, mecânica das rochas, né? Eu sei muito pouco dessa área, confesso. Hum, não tô achando aqui, ó. Achei algumas coisas, mas não que eu queria efetivamente. Fazer uma tentativa aqui. Se não achar, depois eu procuro e passo para você. Eu vou ficar devendo aqui. Deixa eu procurar no Google se eu acho alguma imagem. Tá. Eu só vou ficar devendo para vocês o, o método aqui de calcular, tá? Que eu inclusive já usei uma vez para calcular o grau de fissuração de uma rocha. Eu achei que uma imagem, mas não estou conseguindo ampliar muito bem. Ver se eu achar alguma que eu consiga ampliar. Bom, eu compartilhar. Bom, é... Ó, pessoal, então, quando você extrai as rochas, vocês estão vendo aí minha tela? Estão vendo ou não? Então, professor. Pronto.
Então, vê, enquanto você vai extraindo, né, você vai tendo você vai extraindo esses cilindros aqui, né, do ensaio rotativo, beleza? E aí ele vem fissurado, ele fissura muito porque já está fissurado mesmo, mas também ele fissura por conta do próprio processo de extração, né? E aí tem um método que é a partir vocês, depois eu vou procurar essa minha aula e mostro para vocês depois. Mas basicamente quando você pega o somatório de cada uma é, é, dos trechos íntegros, né? E aí faz uma correlação com o comprimento total e com a quantidade de fraturas, aí você encontra o grau de fraturamento dessa rocha, né? Você classifica essa rocha de acordo com o grau de fraturamento, né? E esses trechos cilíndricos de dimensões maiores, né? A gente transforma eles em corpo de prova, deixa eu ver se eu encontro aqui, e rompe ele assim como rompe com concreto. Considera isso como se fosse um corpo de prova de concreto, tá bom? E aí a gente determina o módulo da cidade, determina a resistência última, né? Aí determina a resistência à tração pelo ensaio de compressão diametral também, mesmo ensaio de concreto, exatamente o mesmo, tá? Então, ah, bom, aqui, ó, né? Vê que ele está medindo cada trecho separado aqui, que é justamente para determinar o grau de fraturamento dessa rocha, tá? Depois eles dão uma ajeitada nos corpos de prova para transformar no tamanho padrão, né? Correto. E depois vai para a ruptura, beleza? Agora é uma pena que eu não achei aqui o método certinho de como calcular isso aí. Mas tranquilo. Vamos para frente. Entenderam, pessoal, a questão da sondagem rotativa? A gente está falando de elementos que são impenetráveis, né? Ao trépano. Tá? Você não consegue perfurar mais para saber a quantidade de golpes. Fica inviável. E aí a gente faz a sondagem rotativa, que é a extração desse testemunho para retirar esses parâmetros de resistência, tá? E quando... só que a gente pode ter o caso em que a gente não chega no impenetrável, ou quando chega no impenetrável a gente está tão profundo que a gente não precisa saber nenhum parâmetro de resistência desse impenetrável. Ou a gente pode ter a situação em que o impenetrável, que a rocha já tem rocha florando na superfície, né? Eu mostrei exemplos para você ontem, né? Que tinha trechos em que com 20 centímetros já dava rocha, né? Um SPT. E aí, Só que vão ter muitos casos também, não é o mais usual, nem o menos usual, eu não tenho um parâmetro quantitativo para falar, mas vai acontecer com uma certa frequência situações em que você, por exemplo, tem 10 metros de solo, 15 metros de solo e depois você vem rocha, né? Você vem uma rocha, ou impenetrável, que seja. Você precisa avaliar o que é esse impenetrável, né? E aí a gente partiria para o que a gente chama de sondagem mista, né? Em que a gente faz a perfuração com SPT até o momento do impenetrável e depois a gente vem com a sondagem rotativa para continuar essa mesma sondagem, tá? Isso a gente chama de sondagem mista, tá bom? Dúvidas aí, pessoal? A gente não vai usar muito isso aqui não, porque isso aí entraria muito mecânica das rochas, etc, que não vai vir ao caso aqui da nossa disciplina. Tá? Nós vamos estar imaginando sempre que a gente vai estar assentando nossas fundações em solo. Mas isso é informação para a vida de vocês, né? O ensaio, quando você tem rocha na sua obra, e é muito comum aí no sertão, principalmente, aí tem que partir para um ensaio de sondagem rotativa. Obviamente que para uma casinha, você vai fazer uma casinha de 200 metros quadrados, você não vai fazer uma sondagem rotativa, porque você vai gastar uns 20, 30, 50 mil reais numa sondagem rotativa dessa, tá? Para mobilização de equipamento e tudo mais, né? Isso seria para uma obra de grande porte, tá bom? Professor, Pode no dizer. caso aqui em Alagoas, quais são os que a gente tem disponível assim, mais fácil? SPT. SPT é o que tem.
SPT e caracterização, né? Ensaio de caracterização do solo. Eu falei com o pessoal da AGM, o pessoal da AGM está investindo agora, a mentira que eu falo em aprendizado, né? Em sondagens geofísicas, né? A partir de ultrassom, né? Fazer uma ultrassonografia do solo. Interessante, interessante. Não dá para usar só ela, né? Você tem que fazer, você tem que continuar fazendo a sondagem que já faz hoje e utilizar esse tipo de sondagem para complementar, né? Porque com essa sondagem geofísica, né, que seria radar, você bota sonar, né? Você bota o ultrassom na superfície, né? Ele emite ondas, tá? Ele emite ondas. Aí, a depender do tempo de. Eu não sei muito bem, não, tá? Eu confesso que não sei, eu só sei a teoria aqui por trás. Essa onda bate e volta, né? A depender do tempo que ela volta, perdão, o tempo que essa onda leva para ir para voltar, ou a quantidade de ondas que são rebatidas, né? É diretamente proporcional às características do solo, né? E aí, qual é a ideia desse tipo de sondagem? Porque se você tem um terreno aqui, né? Vamos supor um terreno plano. Aí você faz uma sondagem aqui, um SPT aqui, ou uma sondagem mista aqui, outra sondagem mista aqui, né? Você sabe que existe nesses dois pontos, mas você não sabe o que existe nesse meio aqui, né? Então, aí você faz a sondagem é, é, geofísica, né, que a gente chama, para quê? Para ver, com a sondagem geofísica você consegue verificar a a estratificação do solo, ou seja, você consegue verificar se esses parâmetros que você está calculando nesses pontos discretos, eles continuam e como eles continuam no restante do maciço, né? Então é bem interessante. Bem interessante. Talvez daqui a alguns 5, 10 anos. Então, já que a empresa, uma das maiores empresas aqui do estado, já está querendo investir nisso, então, muito provavelmente daqui a uns 5, 10 anos a gente vai estar com isso aqui difundido em Alagoas, tá? Então, é bom também se preparar para isso e eu vou, quando tiver um tempinho aqui, eu vou estudar sobre esse tipo de sondagem, né? Para a gente já estar preparado, antecipando aí o que o mercado está para trazer. Perfeito? Ah, aí tá umas figurinhas. A gente tem um ensaio também CPT, tá? Do tipo CPT. Esse tipo de ensaio já está muito difundido lá no sul, no sudeste, tá? Porque é aquela questão que eu estava falando para vocês, né? Quando o equipamento já está aqui, quando o conhecimento já está difundido, fica fácil, né? Começa a baratear os ensaios, né? E vai ficando fácil das pessoas aceitarem, né? Fazer esse tipo de ensaio. E aí lá para obras, obviamente, de porte médio para grande, né? Por exemplo, aqueles prédios mais altos e tudo mais, o pessoal já aceita fazer, né? Então o comum é, por exemplo, assim, você tem um terreno aqui olhando em planta baixa, tá? Planta baixa. Aí você faz uma sondagem SPT ou mista aqui e você faz um CPT aqui, né? Aí você faz um SPT aqui e um CPT aqui um pouco distante, né? E aí faz sondagens geofísicas, né? O restante do terreno, né? Por exemplo. Tá? Então, é comum. Aí você tem dois resultados diferentes, aí você compara, né, pessoal? Quanto mais informações você tiver, mais informações você tem para tratar os resultados, né? E aí um ensaio vai compensando o outro, né? Porque esse ensaio, apesar de ser mais caro e mais moderno, ele tem desvantagens em relação ao SPT, né? E a gente pode falar agora sobre isso já, né? Mas antes de falar sobre essa desvantagem, o que é o ensaio CPT? Então é a mesma ideia do SPT, sendo que ao invés dele ser da cravação, né, de uma haste ocorrer por impacto, né, por impacto, essa cravação é feita por força mesmo, por força. Você vai aplicando força nessa célula de carga aqui e ele vai penetrando, né? Ele vai penetrando. E por outro lado, ao contrário do SPT, que você tem um amostrador na ponta, né, do qual você retira amostras deformadas do solo, aqui nesse CPT você não tem amostrador. Portanto, a ponta, é o que a gente chama de ponteira, de ponta, tá? Ela é fechada aqui. É fechada justamente porque o intuito aqui é medir justamente a pressão que o solo exerce sobre essa ponta no momento da gravação, tá? Mas não só isso. Não só isso.
além de você medir a pressão que esse solo está exercendo na ponta devido à cravação, você também mede a pressão, a tensão de atrito desse trecho aqui da célula de carga. Portanto, com esse ensaio aqui, você obtém dois resultados, dois parâmetros. O atrito, né, lateral que esse solo produz em relação à haste e a resistência à cravação da ponta. Tá? Resistência à cravação da ponta. E aí você faz essa cravação a uma velocidade constante, tá? E mede esses valores, beleza? Outra diferença que ele tem para o SPT é que o SPT a gente mede a cada 1 metro, né? Ou seja, a gente teria valores discretizados a cada 1 metro. Aqui não, aqui ele mede continuamente do começo da gravação até o final. Beleza? Então a gente vai ter um resultado, um exemplo de resultado assim, né? Isso aqui é extraído de livros, né? Mas é essa noção geral aqui de resultados que você tem, né? Então você tem uma avaliação contínua da resistência, né? Seja a pressão de ponta, né? Seja a lateral, beleza? E aí o que acontece? A maioria hoje dos CPTs tem, nessas células laterais aqui e na célula de ponta, eles conseguem medir a poropressão do solo, né? E aí você já tem o resultado também do valor da poropressão, né? Porque aí, saber da poropressão, você consegue os parâmetros efetivos do solo, beleza? Você consegue também a poropressão aqui, o uso, né? E aí a gente chama, quando o CPT consegue medir a poropressão, a gente chama esse ensaio de CPTU, tá? CPTU, que mede também a poropressão. Ficou claro, pessoal? Ô, professor. Eu não vou entrar no mérito aqui de como interpretar o resultado do CPT, como eu vou entrar no caso do SPT, para nosso curso, tá? Confesso porque eu não vou ter tempo de me preparar para isso, tá? Eu precisaria desenvolver aqui as aulas para isso, desenvolver exemplos, algumas planilhas aqui de cálculo. Eu não vou ter tempo de fazer esse semestre. Talvez no segundo, nas férias eu tenha, mas muito difícil. Já estou comprometido com um monte de coisa aí. Tem que fazer, inclusive dessa disciplina, né? Tem que fazer a parte de estacas toda. Então, eu não vou me comprometer com vocês. Porém, a minha intenção é, independente se continuar, é, é, aulas remotas ou não, gravar umas aulas aqui, né, dessa disciplina, para deixar salvo aí no YouTube para quem for meus alunos ou ex-alunos, né, ter acesso aí e evoluir, né? Então, portanto, quando eu fizer essa parte de interpretação de ensaio CPT, vocês vão lá no canal do YouTube e ver se já está atualizado, beleza? Como eu nunca trabalhei com isso, pessoal, então eu não tenho isso na ponta da língua, né? Eu precisaria dar uma revisada. Isso aí eu estudei na pós, fiz alguns exemplos na pós, mas experiência muito pouca, né, com isso. Então eu precisaria evoluir mais, tá? Nesse aspecto, para passar o conhecimento com confiança para vocês. Então, como eu não vou ter tempo esse semestre, vai ficar para depois, beleza? Mas não se preocupem, isso aí é um extra que eu quero dar para vocês, né? Isso aí não é visto em graduação nenhuma que eu conheço. Tá? Como interpretar resultados de CPT. Isso é mais para a questão de pós-graduação, né? Mas eu queria fazer um curso mais completo aqui, né? Assim como estou fazendo nos outros disciplinas. Nós temos outros, e olha, pessoal, esses ensaios que eu estou falando para vocês, aqui tem outros também, tá? Eu estou falando aqui os mais famosos, mas tem diversos outros ensaios, né? Esses aqui são os mais famosos que tem corriqueiramente na literatura, né? Tudo mais. Bom, mas agora vamos falar do ensaio pressiométrico, que se eu conheço pouco do CPT, esse pressiométrico conhece menos ainda. Mas basicamente a intenção dele, a ideia dele é o seguinte, tá? A gente crava uma célula, tá? A gente faz a escavação, depois coloca uma célula. Essa célula já tá junto com o cravador, né? Você tem o escavador, tá? Você vai escavando
E a cada ponto, mais ou menos, você para essa haste de escavar, tá? E você infla, um, pressuriza aqui um balão que existe aqui dentro, tá? E aí esse balão tende a expulsar lateralmente o solo, né? Que está ao redor desse tubo cravado, tá? E aí, a partir do, da pressão necessária para empurrar o solo, né? Ou seja, ou na verdade, o quanto você consegue empurrar o solo com aquela determinada pressão, você consegue estimar o quão a resistência do solo propriamente dita, tá? Essa é a ideia grosseira do ensaio. Porém, ele tem a grande limitação de ser utilizado em solos moles, tá? Ele tem que ser usado em solos pouco resistentes. Se for um solo resistente, ele não consegue muita formação, tá? Então, ele é mais utilizado para solos moles, né? Solos argilosos moles, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar do CPT é que ele uma outra, além das desvantagens que eu falei, né, do CPT em relação ao SPT, que seria a questão de não tirar a amostra, né, do solo, ou seja, a gente não sabe que solo a gente está tratando, apesar da gente saber a pressão que esse solo aguenta, né, a gente não sabe qual tipo de solo é, se é arenoso, se é argiloso, né. Essa é uma informação muito útil para a gente, e se a gente não sabe, fica inviável. Ou seja, só o CPT, só o ensaio CPT é inviável. Você tem que trabalhar SPT mais CPT, tá? Mas além dessas desvantagens, tem outra, que é a questão da... Ele não consegue perfurar solos muito duros, né? Então, o SPT você consegue até cravar nesses solos mais rígidos. No CPT, ele não consegue penetrar tão facilmente nessas camadas, né? E aí você acaba tendo uma limitação em relação ao SPT, tendo uma limitação em termos de SPT. Então, uma das justificativas do pessoal aqui de Alagoas de não utilizar esse ensaio é porque justamente aqui em Maceió, né, que é onde eles ganham mais dinheiro, onde eles vão usar mais esses ensaios, seria na região ali litorânea, né, que são as obras maiores e mais caras. Toda a região litorânea de Maceió, ou boa parte, tem uma camada de solo bem rígida, sabe? Bem cimentada, vamos dizer assim. Que é devido à questão geológica, né? Que ocorreu ao longo do tempo. Mas assim, você tem um solo normal, arenoso, 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 aí você tem uma camada de 1, 2 metros de solo muito duro. Aí depois você tem uma camada mole de novo. Mole, entre aspas, né? Uma camada de solo normal de novo, né? E aí, por exemplo, esse ensaio não conseguiria penetrar essa camada, né? E acaba que inviabiliza a utilização desse ensaio nessa região litorânea de Marcelo. Você só conseguiria chegar até essa parte mais dura, né? E, na verdade, as estacas que o pessoal faz aqui em Maceió perfuram essa parte mais dura, né? Já que tem solo mais fofo embaixo, e vão até o impenetrável real mesmo. Bom, beleza. Então, você mede a pressão, né, pela variação de volume que está ocorrendo na célula, né? E essa variação de volume que está ocorrendo na célula é justamente o quanto ela consegue expulsar o solo, né? Se ela não conseguir expulsar nada, não vai conseguir variar o volume, beleza? E aí você tem esse gráfico, e aí a resistência do solo, ou a rigidez do solo, você consegue estimar a partir desse P0, né? Que é uma pressão fixa aqui, que bota, né? O quanto ele conseguir variar de volume nessa pressão. A gente tem aqui umas continhas para encontrar. Mas veja que você só consegue encontrar, pessoal, a resistência não drenada, né? De argilas saturadas. Então, isso aqui é utilizado para solos moles, né? Solos argilosos moles. São solos que o SPT não vai dar resultado nenhum, vai ficar 0 golpes lá, né? Só de você deixar a haste descer, ela já perfura a camada, né? Então, ensaios onde o SPT não é viável, tá? Para solos moles. Eu tenho até um caso aqui, eu vou mostrar para vocês. Me lembro. Aí o concorrente desse
pressiômetro, tá? É justamente o teste de palheta, né? Ou o vaniteste, que também só serve para solos moles, né? Solos argilosos muito moles, tá? Em que você crava essa palheta, né? Essa palheta em formato de cruz, tá? Isso aqui eu até comentei em mecânica dos solos com você, né? Pressiômetro não comentei não, mas esse vaniteste eu comentei. E, e aí você crava nos solos e a uma determinada altura que você quer saber a resistência naquele determinado ponto, naquela determinada profundidade, você para e você aplica um torque lá em cima nessa palheta e mede, né, qual é o torque suficiente para mobilizar essa massa cilíndrica, né? Quando você girar essa palheta, ele vai tender a romper esse solo assim, né? Formar um cilindro, vamos dizer assim, né? E justamente esse cilindro, ele vai romper quando a tensão de uma superfície, né, cisalhar sobre a outra, ou seja, quando uma superfície deslizar sobre a outra do solo, né? Ou seja, a força, o torque que você aplica está diretamente proporcional à resistência que esse solo tem ao cisalhamento, né? Ao cisalhamento. Só que como é em argilas muito moles, geralmente que é usado esse teste, então o que a gente tem aí basicamente é a resistência não drenada da argila, né? Que é basicamente coesão, tá? O ângulo de atrito é ignorado. Se a gente traçasse se a gente fizesse um ensaio triaxial no solo como esse, tá? A gente ia ter um resultado assim, ó. Um círculo de Mohr, outro círculo de Mohr aqui e outro círculo de Mohr assim. Ou seja, a nossa envoltória de Mohr seria isso daqui, né? A tensão cisalhante seria igual à própria coesão, que a gente chama de coesão não drenada, né? Ou SU, tá? Seria esse valor aqui, né? Beleza? Ou seja, ângulo de atrito próximo a zero. Né? Ângulo de atrito muito próximo a zero. Isso porque a quantidade de água, pessoal, nesses solos muito moles, argilosos, você tem mais água do que propriamente dito solo, né? Então é quase com a lama, né? Fica justamente na interface entre uma lama e um solo, né? E um solo normal que a gente considera. E aí a correlação é essa, tá? Então, o momento do torque, né, que você aplica lá em cima, dividido por esses valores, né, que basicamente é o D da palheta, né, o tamanho da palheta e a altura da palheta aqui, ou seja, basicamente o que ele está fazendo é calculando essa área aqui do cilindro, né? Essa área superficial do cilindro. Tá? E pegando também a área aqui porque rompe tanto aqui lateralmente, né, quanto rompe aqui também na base e no topo, né? Então, é isso que ele está pegando aqui, é dividir esse momento por isso tudo aí. Também não vamos utilizar aqui no curso, não. Isso é um ensaio muito específico para solo mole. Quando terminar essa parte aqui de investigação, eu vou mostrar um caso que eu tive bem interessante. Ah, nós temos dilatrômetro, né? Que é bem semelhante É tipo uma mistura do pressiômetro com o CPT, tá? Você tem uma célula, vai cravando e vai medindo a pressão lateral aqui, né? À medida que você vai inchando e desinchando essa célula assim, né? Esse vaso, vamos dizer aqui, né? A mesma ideia. Tá? E aí você, a partir da pressão, da medida dessa pressão e da variação do volume, você consegue estimar a resistência do solo. Tá? Então, basicamente isso. E para finalizar, né, vamos bater uma revisão geral aqui. O ensaio o SPT você consegue indicar a compacidade e consistência dos solos, né? Então você tem até uma correlação, tá? A depender do número de golpes do SPT, você determina justamente o quão compacto ou quão rígido é o seu solo, né? Vale lembrar que areias a gente classifica de fofa a compacta, a muito compacta, né? De muito fofa a muito compacta. E argilas a gente classifica de muito mole a dura, né? Então, é errado, tecnicamente, você falar que a areia está dura ou que uma argila está compacta, né? Não existe, tá? Esses termos. Argila e areia têm classificações diferentes, perfeito? E aí, ó, por exemplo, se o número de golpes numa areia for menor do que 4, você tem uma areia fofa, né? Se for entre 5 e 8, você tem pouco compacto, e assim por diante.
Então, geralmente no ensaio do SPT vai ter lá, dizendo é areia pouco compacta, areia compacta, tudo baseado no número de golpes. É só uma forma de classificar, para você ter uma noção geral. E, por causa do CPT, né, você tem a razão de atrito, que é justamente a tensão lateral pela, pela carga da ponta. Tá? E aí você, calculando isso, você consegue estimar, a partir desse valor, qual tipo de solo é. Hum, beleza. E existe uma correlação, que se você quiser fazer, né? É muito interessante que você tenha os dois valores que você pode comparar, né? Se há um erro de interpretação entre os dois valores, mas você tem uma forma de transformar, de correlacionar, né? Aquela pressão de ponta com a quantidade de golpes de SPT, né? Então você tem aqui algumas correlações aqui a partir desse coeficiente K, né? Então, você faz uma relação direta a partir desse coeficiente K, que esse coeficiente K vai basicamente depender do modelo que você vai utilizar, né, do autor, da referência que você vai utilizar, e do tipo de solo. Beleza? Então, é, deixa eu parar o compartilhamento da minha tela por enquanto, só para eu procurar aqui a informação que eu queria para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Um local muito comum de você encontrar esses solos muito mole, pessoal, é em pontes, né? Em regiões que você quer fazer pontes, porque justamente tá ali próximo a leito de rio, né? E aí, se for um solo argiloso, a água vai ter abundância de água, então é muito comum que esse solo seja mole. Só um minutinho, tá, pessoal? Já encontrei um, tô querendo encontrar aqui um e-mail só para mostrar para vocês. Que achei. E deixa eu só abrir o desenho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Hum, Tá vendo minha tela, pessoal?
Sim, professor. Sim, professor. O resultado do SPT que eu recebi do ponto, quem trabalhou, vê, esse ensaio, inclusive, não está completo aqui, né? É a mesma coisa. Ele caracteriza aqui, a argila mole é muito mole, escura, né? Você tem um solo orgânico pesado, né? A resistência, ó, 3 golpes, 3 golpes, 5 golpes, 3 golpes. Isso aqui provavelmente é um aterro que fizeram já na região, alguma coisa do tipo, né? Ou um adensamento natural que houve. Mas aí depois, ó, é zero. É, a haste você tem que segurar. Se você não segurar, ela desce com tudo, né? Um golpe, 0, 0. Aí, aí você já tem uma. Aí você já, com 10 metros aqui, você ganha resistência, né? Você ganha resistência, aí chega logo no impenetrável. Tá? Outro furo aqui, próximo também, ó. 4 golpes, 4 golpes, 5 golpes, 2, 0, 0, 0, 0. Até chegar mais ou menos 10 metros. Resistência considerável, né? Aí, em torno de 10 metros solo mole, né? Aqui, esse outro SPT, eu já não sei onde é. Isso aqui, na verdade. SPT4. Já não sei onde é. Bom, mas basicamente, eu não sei nem se eu peguei esse SPT qualquer aí, mas é mais ou menos a situação que a gente tem aqui, né? A gente tem a ponta aqui, né? Tem a ponta aqui em cima. A gente tem uma camada em torno de 10 metros, 14, tem até uma situação com 14 metros de solo mole. Aqui a gente tem o rio, né? O riacho, né? E aí a fundação é fácil de resolver, né? Relativamente fácil. Deu dor de cabeça, na verdade, mas a conclusão é fácil, né? Eu não posso assentar uma fundação nesse solo mole. Isso não existe, né, pessoal? Isso aí eu acho que fica meio óbvio para todo mundo, né? Então a solução é estaca, não tem jeito, né? E a gente vai até discutir ainda hoje sobre os tipos de estaca. Vamos dar uma pausazinha de 5, 10 minutos. Depois a gente volta para comentar sobre os tipos de fundações, mas já adiantando aqui, vê, não faz sentido, né? A gente assentar no solo sem resistência, né? Basicamente. O que a gente vai fazer é assentar já naquele solo firme lá, que é depois de 10 metros, né? Que a gente viu alguma coisa do tipo assim. Só que tem um porém aqui, né? Que graças a Deus eu tinha o conhecimento necessário, para isso que eu me livrei de uma bronca aqui, né? A nossa responsabilidade era projeto estrutural, né? A parte de solo, a fundação também, mas a parte solo, do comportamento do solo, aterro, essas coisas não é nossa, né? É parte geotécnica, né? Como eu falei para vocês várias vezes, eu tenho conhecimento, tenho uma noção, mas não tenho prática do dia a dia, né, pessoal? Não tenho experiência para estar fazendo esse tipo de serviço geotécnico, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí que abriu o áudio? Tem alguém com o áudio aberto aí. Vamos lá. Mas aqui eu me preocupei já de cara, porque aqui tudo bem, aqui no meio você tem estacas, a carga vai estar sendo diretamente transferida para o solo firme, né? Que eu não vou ter problema nenhum. Agora aqui eu vou ter um aterro, né? Aqui a estrada vem, então para a estrada chegar nessa altura eu tenho que aterrar esse solo mole aqui, né? Em cima desse solo mole. Isso aí já me acendeu o alerta, né? Porque tá com o áudio aberto novamente. Isso. É o Esdras que está aí com o áudio aberto. E aí, você colocando esse aterro aqui, quase 5 metros de solo aqui, em cima desse solo mole, o que vai acontecer é que esse solo ele tende a recalcar aqui, né? Tende a deformar muito, e muito, já que é um solo mole, né? E quando ele deformar, ele não deforma só para baixo, não. Ele vai tentar empurrar essas estacas aqui, né? Ele se movimenta assim, né? Ele vai se movimentar assim, tá? Nesse sentido. E aí iria empurrar essas estacas que não estão considerando isso, né? Então eu botei observações aqui, né? Que deveria ser essa estaca só deveria ser executada após todo o recálculo ter ocorrido, né? Deveria ser consultado um geotécnico para avaliar a estabilidade desse encontro aí, né? Desse talude, tá? Desse aterro e tudo mais, tá?
E aí, realmente, efetivamente, deu problema, né? Não na obra, né? Graças a Deus nem começou a obra, mas antes de ser aprovada a obra, já solicitaram esses estudos, né? Solicitaram esses estudos e efetivamente isso aqui é um problema grande, né? Inclusive, aí eu falei com o meu professor, né? E meu parceiro hoje, né? Colega de trabalho, lá do Rio, e já para vocês entenderem, né? Como eu mostrei a situação para ele até avaliar o, a solução, né? E a solução ou era essa que eu falei, né? Que era aterrar e esperar o adensamento ocorrer, ou reforçar aqui, né? Fazer como se fosse uma estrada, um aterro sobre fundações, né? Fazer uma fundação para o aterro. Né? Era outra opção, fazer fundações e estacas para o aterro, né? E aí ele deu essa. Aí, obviamente, que fazer estacas para o aterro é mais caro, né? Por conta da quantidade. Só que, por outro lado, o aterrar e esperar adensar demoraria mais tempo, né? Mas, independente, para ele desenvolver, ó, para desenvolver o projeto, ele já falou comigo, né? Eu vou precisar de ensaios in situ, CPTU, e eu espero que a partir da aula de hoje você já sabe o que é, e VST, que seria o Vanity Test, né? Então, veja, solo mole está diretamente relacionado com o Vanity Test, né? Ele não adotou aqui o pressiômetro, né? Ele preferiu trabalhar com o Vanity Test e com o CPTU, né? E com o CPTU. E essa é uma vantagem do CPT em relação ao SPT, né? Que o SPT, para esse tipo de solo, não me dá nenhuma informação. Eu não consigo fazer nenhuma avaliação, a não ser o tipo do solo, né? A cor do solo, isso aí é interessante até conhecer, mas parâmetros de resistência, o SPT não vai me dar nada, né? E aí eu precisaria utilizar um CPTU para resolver isso. Tá? Posteriormente, conversando com ele, ainda sem ser com esse e-mail, eu perguntei, a gente vai precisar também do ensaio de adensamento. Ele disse, vai precisar também do ensaio de adensamento para ver a deformabilidade desse solo tudo mais. Então, aí eu falei só esse daí, porque esse CPTU, principalmente, a gente não vai encontrar aí no Nordeste, vai ter que trazer aqui do Rio, então são os mais caros, então já avisei logo. Esse ensaio de adensamento aqui mesmo em Alagoas a gente consegue fazer, né? Mas esse CPTU não, né? CPTU não tem nem em Recife, eu acho. Pernambuco não tem, não, nem na Bahia. Então a gente fica limitado aí, né? E aí, só para trazer um equipamento desse, né? Bota aí dezenas de milhares de reais, né? Porque é o custo do transporte, mas também tem o custo, o tempo que esse equipamento não vai estar funcionando lá no sul, né? Lá no Sudeste. E isso precisa considerar. Você vai considerar como se esse equipamento estivesse em funcionamento ao longo desse caminho, né? Porque ele está deixando de fazer outros serviços por lá. Deu para esclarecer, pessoal, para vocês a forma de interpretar, de saber quais são os ensaios que você pede, que não pede, né? Óbvio que vocês não vão sair daqui geotécnicos, especialistas, né, em fundações nem nada, mas eu acho que já dá para ter uma noção aí do problema, né? Que a gente tem aí nas mãos, beleza? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber qual ensaio pedir, né? Qual ensaio pedir, qual ensaio solicitar, para ter informações suficientes e de qualidade para a gente exercer nosso trabalho. Podemos dar uma pausa, pessoal, de 5, 10 minutos? Sim, professor. Aí, quando a gente voltar, a gente volta com conteúdo novo. Eu vou finalizar essa aula, que é para ficar vídeos separados, né? Quando eu colocar lá no YouTube, já que são conteúdos diferentes. E daqui a 10 minutos, 10 e meia, a gente volta, beleza? 10 e meia a gente volta. Beleza, professor. Pessoal, eu acho que a gente tem que sair da reunião para eu poder gerar a gravação aqui.